As dicas que eu vou dar aqui para fazer uma consultoria de diagnóstico e você conseguir vender os seus serviços como assistente financeiro virtual. O que é a consultoria? É você ensinar, fazer, resolver aquilo que você tem experiência, tá? Então, para fazer consultoria, você tem que ter alguma experiência, você tem que ter algum tipo de confiança, você tem que ter ali uma certa visão ampliada para você prestar uma consultoria, tá? Pessoas totalmente sem experiência não vai conseguir fazer uma consultoria. Por quê? Porque não vai conseguir diagnosticar os gaps que a pessoa tem, que o setor do financeiro tem, para poder trazer uma solução. Então, consultoria é alguém que consegue trazer soluções, tá? Então, para isso, tem que ter uma certa experiênciazinha, tem que ter uma visão mais ampliada, ser uma pessoa que é mais minuciosa nos detalhes, tá bom? Então são algumas características aí para uma pessoa trabalhar com consultoria. O que contempla, o que compõe a consultoria ou assessoria financeira, tá? Ela compõe num trabalho que tem prazo determinado. Ela tem início, meio e fim. Consultoria, ele é um projeto que soluciona algum problema específico, tá? Então, primeira coisa que você tem que ter na cabeça é isso. Consultoria tem data de início, data de meio e data de fim, ok? Ele é um processo, não é contínuo. Consultoria, ele é apenas pontual, beleza? Ele pode ser todos os meses? Pode, você pode fazer consultoria todos os meses para o mesmo cliente. Só que mesmo assim, é todos os meses de forma pontual, em datas específicas, em um assunto específico, em uma resolução de uma questão específica, tá? A consultoria, ela é mais cara do que a assistência. Por quê? A assistência, como você faz mensal, você tem ali 30 dias ao longo do mês para ir resolvendo cada situação dali do setor financeiro, cada etapa que precisa ser resolvido. Então, e você mete a mão na massa. Quando você mete a mão na massa, é mais rápido a execução. Na consultoria, geralmente não. Na consultoria, às vezes você até mete a mão na massa, mas você tem que fazer o quê? Você ainda tem que ensinar o seu cliente a fazer, a dar manutenção, a dar continuidade. Você tem que ensinar a ele do porquê que tem que fazer daquele jeito. Então, o que acontece nessa diferença aqui? Assistência financeira, por você já ter domínio, já ter experiência, você ter mais tempo para poder fazer as coisas com calma, né? Você pode fazer um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite. É dentro do seu tempo e das suas condições, né? Você consegue cobrar mais barato, porque você dilui o seu tempo ao longo do mês. A consultoria não. A consultoria, você tem que ter um foco específico dentro daquele horário programado. Muitas das vezes você depende 100% do seu cliente também estar disponível para te trazer as informações, né? Então tem que ser muito ali cirúrgico, tá? E você leva mais tempo porque você tem que explicar para o teu cliente tudo que você está fazendo. Você tem que explicar para o seu cliente por que está fazendo aquilo. Você tem que explicar por que funciona desse jeito, por que você está condicionando dessa forma para poder ele chegar no resultado que ele quer chegar. Então isso aqui é muito mais demorado. Você só não coloca em prática seu conhecimento. Além de botar em prática, você repassa seu conhecimento. Então o valor hora dessa prestação de serviço de consultoria, ela é mais cara do que a assistência financeira que você faz todo o santo dia. Beleza? Do que? Do método do ROI. Então você tem uma metodologia que eu te ensino, que eu te formo para isso, tá? E aí você vai, qual é a metodologia do ROI? Rotina. Então você vai diagnosticar primeiro como que é a rotina desse financeiro, desse seu cliente hoje. E aí ele começa a falar, você começa a perguntar, quando você tem seus boletos para pagar, como que você paga seus boletos hoje?
Por onde que chegam os seus boletos das contas a pagar? Como que você sabe qual é a conta que você tem para pagar hoje? E aí ele vai falando como é o processo atual dele. E aí você vai percebendo que é uma bagunça. Você vai começar fazendo esse diagnóstico, tá? Pensando sempre na metodologia do ROI, tá? Então começa a perguntar para esse cliente, como que é a sua rotina? Como é que você paga os boletos? Como é que você emite a nota fiscal? Quando que você faz? Como é que vem a informação para você? E tal. Diagnosticou que é uma bagunça, você já na tua cabeça já tá pensando, caramba, eu tenho que implantar a metodologia do ROI com ele. Vai guardando as informações. Segundo passo, você vai perguntar para ele como é a organização das informações dele. Então ele já falou para você que faz as coisas numa planilha. Você já olhou a planilha e viu que a planilha não tem categoria. Você viu que a planilha não tem um padrão de informações. Você já viu que a planilha é uma desorganização só. Que o saldo não bate com o saldo da conta bancária. Então isso é fazer o diagnóstico. É olhar aonde estão os erros no financeiro desse seu cliente. E a partir dos erros que você identifica, você já sabe, opa, eu tenho a solução para esse erro que ele está cometendo, tá? E aí você vai para o segundo pilar do ROI, que é a organização. Lá na organização, você começa ali, né? Ah, beleza, olha, você já começa, pô, ele tem que sair dessa planilha e ir para um sistema, né? Ah, o segmento dele, acho que eu posso utilizar o sistema do Conta Azul ou o sistema do Meu Dinheiro Web atende para esse segmento. Perfeito, tá? Então você começa ali já a desenhar com base das rotinas que ele, da organização que ele não tem, você já começa a montar qual é a organização ideal para ele, tá? Dentro do sistema, dentro ali de um Google Drive, né? Vai ali fazendo, montando essa organização. Na parte dali, né? Datas de contas a pagar, você já sabe que você vai ter que ensinar para ele a mexer com agendamento de contas a pagar. Você vai ter que ensinar para ele colocar um alerta, né, no sistema de gestão financeira com a data de vencimento para receber, avisando que a conta tá para vencer, né? Então você vai montar a organização para ele e vai mostrar, olha, se você manter essa organização que eu vou fazer para você, você vai ter um financeiro muito melhor, tá? E aí você depois vai para o terceiro passo, que é a inteligência. Montando esse processo de fazer as rotinas, de fazer a organização, você mostra para ele como que você consegue, como que ele vai conseguir ter uma visão da inteligência financeira do negócio dele. Como que ele vai olhar o relatório do fluxo de caixa, de que dias ele tem que puxar um relatório de inadimplente para ele poder saber como que está a evolução, né, de inadimplência dele. E aí você vai fazer o que nessa consultoria? Você vai montar o ROI para ele. Só que lembra que você tem que montar o ROI com ele dentro do que ele consegue colocar em prática. Por quê, gente? Consultoria, você não vai meter a mão na massa para ele. A consultoria, você diagnosticou o problema, você trouxe a solução do problema e o seu cliente que mete a mão na massa para fazer o dia a dia para resolver o problema.